Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa quarta técnica, hoje dia 16 de novembro. Vamos continuar aí o assunto dos tipos de investimento, lembrando que na última semana a gente viu os investimentos de renda fixa atrelados aí ao título público. Então, só para a gente rever aqui, em termos de slide, ó, a gente entrou no item 1, instrumentos de renda fixa, títulos públicos, falou sobre os títulos pré-fixados e pós-fixados, que estão disponíveis aí no site do Tesouro Direto. Agora a gente vai continuar a falar sobre renda fixa, mas na linha dos títulos privados, tá? Então, aí já temos uma gama maior de conteúdos. Mas o que é mais importante? Que a gente traga esse conceito também aplicado às instituições financeiras. Assim como no título público a gente empresta dinheiro para o governo poder pagar suas dívidas, poder executar investimento, enfim, aí depende. Aqui a gente também empresta dinheiro, só que ao invés de ser para o governo, é para uma instituição financeira, afinal é um título privado. Então, a gente tem diferentes possibilidades de investimento dentro dos instrumentos de renda fixa atrelados aos títulos privados. Começamos com o mais comum deles, a poupança. Eu vejo muitos analistas aí comentarem sobre o quanto a poupança é ruim como uma modalidade de investimento. De fato, se a gente for atrelar a poupança, comparar ela, na realidade, a outros tipos de investimento, a rentabilidade ela vai ser muito menor. Muitas vezes, até abaixo da inflação, ou seja, a gente está perdendo dinheiro, o dinheiro está perdendo o seu valor. Mas, por outro lado, ela não deixa de ser um tipo de investimento que é muito utilizado no nosso país, e a gente não pode negar isso. Então, antes a pessoa guardar dinheiro na poupança do que não guardar. Então, que a gente possa trazer educação financeira para que as pessoas possam conhecer outras modalidades de investimentos, mas que elas saibam que, acima de tudo, é bom ela poupar. Nenhum investimento vai te trazer maior rentabilidade do que a sua capacidade de poupar. Então, começar a poupar já é um passo. Poupança, o próprio nome já diz, é algo que está muito atrelado na mentalidade, aí, principalmente das pessoas mais velhas. Então, vamos aos poucos mostrando para elas outras possibilidades aí. Outras possibilidades de título privado, como, por exemplo, o certificado de depósito bancário. Nada mais é do que também emprestar dinheiro para o banco. Aí, eu não vou discorrer sobre todas os títulos aí. Se vocês quiserem estudar um pouco mais a fundo sobre eles, tem muita informação no mercado, mas eu só estou categorizando eles aqui para trazer para vocês. O certificado de depósito bancário nada mais é do que um depósito que os bancos fazem entre eles para garantir o fechamento de caixa, enfim, é uma conta que os bancos fazem entre si. Mas o fato é que, independente disso, se o seu investimento for atrelado ao certificado de depósito bancário, a gente vai ver mais para frente o tipo de rentabilidade que isso pode trazer. Assim como o CDB, existe o RDB, é o Recibo de Depósito Bancário. Existe também o depósito a prazo com garantia especial. Existe também a letra de crédito imobiliário. Isso nada mais é do que, e assim como a letra de crédito do agronegócio, nada mais é do que a gente emprestar dinheiro para que seja atrelado a imóveis, a construção, seja gerado um crédito para a construção do imóvel, ou seja gerado um crédito para o agronegócio. Obviamente que esses créditos vão trazer retornos, e esses retornos vão ser atrelados à sua rentabilidade, à quantidade que você investiu ali. De igual maneira, a gente tem letra de câmbio, letra financeira e letra imobiliária de garantia. Aí, cada uma dessas modalidades vai variar conforme imposto, conforme rentabilidade, taxa, liquidez, risco, mas aí cabe a gente fazer as leituras de qual é melhor para que a gente possa investir.
E um detalhe muito importante é essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito. A gente tem aí até R$ 250 mil por CPF garantidos aí para essas modalidades aí, tá? Então, independente, se a instituição financeira quebrar, por exemplo, a gente pode ter até R$ 250 mil aí garantidos por CPF, tá? E aí, nós falamos então dos títulos emitidos por instituições financeiras, e agora nós vamos falar sobre os títulos emitidos por instituições não financeiras. Quais são esses títulos? As debêntures e notas promissórias, que são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas não financeiras. Existem os certificados de recebíveis imobiliários, também conhecidos como CRIs, que são realizados por companhias securitizadoras, e os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, que são também realizados por companhias securitizadoras. O que são as companhias securitizadoras? A securitizadora é a empresa que compra aquilo que a pessoa está devendo a uma certa companhia. Assim, esta recebe antecipado, a pessoa recebe antecipado por uma dívida que ela ia receber só lá na frente, e em troca, a securitizadora fica com um pedaço do valor dessa carta, desse antecipado, dessa dívida, certo? Então, por exemplo, o cliente da sua empresa vai pagar R$ 1.000 daqui a um mês, mas você precisa do dinheiro agora. Então, uma securitizadora, ela te paga 900 hoje e ela recebe aqueles R$ 1.000 daqui a um mês. Então, é extraída aí do blog da Nubank. Então, na realidade, isso são as companhias securitizadoras. E é uma modalidade também de título privado, só que daí não está atrelado a banco, principalmente, tá? E aí, só para a gente finalizar, eu trago aqui para vocês, do próprio Infomoney, um comparativo de renda fixa aí. Então, ele traz principalmente aqui CDBs, tá? Mas é muito interessante porque você consegue fazer um comparativo do que existe hoje no mercado e avaliar o que é melhor para você nesse momento, tá? Então, vamos lá, ó. Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó, o CDB Pernambucanas, como financiador. Ele é para agosto de 2026, ou seja, a liquidez dele, assim como dos títulos públicos, a gente tinha uma liquidez, a gente tem aqui também, é para 1.460 dias, afinal ele é lá para 2026. Mais precisamente para o dia 7 de agosto de 2026. Qual que é a rentabilidade dele? 123,25% do CDI, que é uma taxa utilizada muito comum para você ter um benchmarking aí, tá? Então, qual que é a aplicação mínima dele? R$ 1.000. E quanto que ele rende mais do que a poupança? 131,7%. Tá? No período total. Eu preciso de um título com uma liquidez um pouco mais baixa. Pô, posso olhar esse aqui, ó, do mesmo financiador aí para 2024. Tá te representando aí 120% a mais do que a poupança ou 117,25% do CDI. O que é legal da gente avaliar, pessoal, também, sempre que for possível, é esse rating. Então, o que é o rating? É como se fosse uma empresa que avalia esses fundos, esses CDBs, no caso, esses títulos, e principalmente avalia a empresa que está gerando esse CDB. Então, existem alguns ratings, e obviamente que quanto mais a gente buscar em termos de ranqueamento de rating, melhor. Então, vejam que esse daqui é BB. Ele é um rating médio. Ele apresenta um relativo risco de não cumprimento desse título. De repente, se a gente buscar um rating com AA ou duplo A, ou triplo A positivo, é melhor ainda, tá? Então, olha aqui, por exemplo, essa empresa. É um CDB do Mercado Livre, uma liquidez muito interessante aí de um dia, ou seja, é um título para 2024, mas
ele tem uma liquidez de um dia. Pô, e tem um ranqueamento muito bom. Quanto que ele está pagando? 102% do CDI. Quanto está rendendo mais que a poupança? 92,75% a mais. Então, se eu invisto nesse papel, de repente, nesse título, de repente eu preciso retirar aí uma liquidez aí de um dia, preciso tirar para amanhã. Faço o resgate hoje, amanhã ele já está na minha conta, rendendo aí 102% do CDI, tá? Óbvio que esse valor vai variar quanto mais próximo da data eu estiver ou não, tá? Então, como ele tem vencimento para 2024, pode ser que você receba um pouco menos ao retirar antes dessa data, tá? Mas aí que é interessante, vocês avaliarem os tipos de investimento que tem. De igual maneira, a gente tem, por exemplo, aqui nesse comparador, os próprios LCAs, que são letras de crédito do agronegócio. Então, olha que interessante, isso eu acabei não falando lá. A isenção, assim como para o LCA, para o LCI também, é de imposto de renda. Então, você não vai ter que declarar, na verdade, você vai ter que declarar, você não vai ter que pagar imposto de renda sobre esses títulos, tá? Então, vejamos aqui, por exemplo, uma letra de crédito para 2029 aqui, está me rendendo 12,85%. Aqui não é interessante porque ele não está falando em relação a qual taxa, né? Então, é como se fosse um pré-fixado. Você vai ter que levar em conta aqui a inflação. De repente, se a inflação no período até 2029 for maior que isso, pode ser que não seja inteligente investir aqui. No caso desses aqui, por exemplo, tá me rendendo 87% do CDI. A gente precisaria fazer um cálculo para ver qual desses mais vale a pena, tá? Mas olha só, dentro do ranqueamento a nível Brasil, esses 3 primeiros aqui e esses 2 últimos são AAA. Ranqueado aqui pela S&P, que é uma empresa muito... Assim como a Fitch e a Standard & Poor's, que é essa S&P, a gente tem bons ranqueamentos aqui, tá? Boas empresas de ranqueamento de rating. Então, são investimentos que são seguros, tá? De acordo com essas empresas. Então, é isso, pessoal, né? A ideia disso daqui é mostrar para vocês o tipo de investimento que a gente pode ter em títulos privados com instituições financeiras e não financeiras. E esse site aqui, ele mostra para a gente algumas modalidades. Existem outras, vale avaliar com a sua corretora, com o seu agente autônomo aí, quais desses investimentos a gente vale a pena, principalmente para a gente ter uma diversificação de carteira e saber qual investimento a gente deve colocar e quanto a gente deve colocar na linha de renda fixa. Beleza? A gente se vê na próxima. Um abraço a todos.